Olá, nós cumprimentamos a você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. Este é mais um programa Momento Direito, um programa produzido pela Igreja Cristã Maranata e que você pode assistir também pela plataforma da Igreja Cristã Maranata no canal 126 da TV Manaim, em Bratel, também pelo canal 85 da Nova Parabólica da Sky e também pelo YouTube oficial da Igreja Cristã Maranata. É um prazer ter a sua audiência. Lembramos também que você pode encaminhar suas dúvidas ou sugestão também de assuntos de pauta para o nosso e-mail que vai aparecer aí na sua tela. O nosso e-mail é momentodo-direito@presbiterio.org.br. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Previdência Social, acerca do regime próprio da Previdência Social e também sobre o regime geral da Previdência. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje a doutora Juliana de Lima Silva Rodrigues. Doutora Juliana, ela é presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cariacica. Ela também é especialista em recursos públicos e certificada também pela Secretaria da Previdência Social. Doutora Juliana, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Paz do Senhor a todos. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Lembrando também que a doutora Juliana, ela é membro da Igreja Cristã Maranata também, reúne na Igreja de Jardim Camburi 3 e hoje foi convidada aqui no nosso programa e vai falar um pouco sobre a sua experiência à frente do Instituto de Previdência. Doutora Juliana, quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou ao assumir a gestão da presidência do Instituto de Previdência de Cariacica? Bem, eu sou servidora de carreira, sou servidora efetiva do município e em 2019 eu fui convidada para estar lá no Instituto de Previdência para trabalhar na parte financeira e eu comecei a ter esse contato com a Previdência foi a partir desse período, que foi justamente quando estava acontecendo a reforma da Previdência. Então Correto. Foi um período bem agitado e eu pude estar perto e também participando ativamente como diretora financeira. Eu também tive a oportunidade para estar como presidente, vai fazer 2 anos agora completados que eu estou na presidência do Instituto. Houve algum projeto prioritário nos seus primeiros meses de gestão? Então, o processo que é feito no RPPS é um pouco diferente do RGPS. Só explica para quem... Explicando. RGPS é o Regime Geral de Previdência Social, o nosso INSS. E regime próprio são os regimes que tem nos municípios. Cariacica, Vitória, Vila Velha, cada um tem o seu Instituto de Previdência. E o regime geral, ele é gerido pelo INSS. Então, são institutos diferentes. Correto. E quando nós assumimos a pasta, no caso da Previdência em Cariacica, estava em curso ainda essa questão da reforma da Previdência. No nosso município ainda não foi feita a reforma da Previdência, continua ainda as regras antigas, mas tem algumas regras que também está sendo feita lá em Cariacica, como por exemplo a questão de pensão, a questão das alíquotas, que também estava tudo especificado na lei que também passou por lá. Correto. E essas seriam as mudanças mais significativas que teriam ocorrido? Por enquanto sim, Nós sabemos que existem estudos atuariais. O que é isso? O regime próprio, ele tem arrecadação tanto do município quanto do servidor, e esse valor ele é colocado para ser capitalizado. Então, é feito cálculos anualmente para saber se esse valor vai conseguir pagar as aposentadorias e os benefícios futuros. Então, anualmente é feito esse valor. Então, a reforma da Previdência ainda não foi efetuada ainda no município, mas é um dos tópicos que provavelmente pode vir a acontecer, sim. Quais seriam as principais diferenças que a senhora poderia elencar do regime próprio de Previdência dos servidores para o regime geral da Previdência? Então, vamos lá. Basicamente, o regime geral, ele além de cuidar das aposentadorias e pensões, ele também é assistencialista. Correto. Como assim? A pessoa está doente, a pessoa tem um acidente de trabalho, ela entra com o recurso no INSS. No caso do Instituto de Previdência, não.
só é computado, no caso, a questão de aposentadoria e pensões. Então tem uma diferença, sim, nessa questão de INSS e, no caso, o RPPS, né, de cada ente. Doutora Juliana, acerca das regras de transição para os servidores que vieram de se aposentar durante a reforma da Previdência, quais são as regras de transição obrigatória no regime próprio da Previdência Social? No regime próprio ainda não existe essa regra, porque como eu comentei, não foi feita ainda a regra de transição ainda. Para quem está no INSS, existem sim várias regras de transição, inclusive já estão completando 5 anos agora, né, desde novembro de 2019, quando foi feita a reforma da Previdência. Então, existem algumas regras, mas a básica delas é questão de idade mínima, tanto para homem quanto para mulher. Mas referente à transição ainda não... Não, no município ainda ainda não existe essa regra, sim, porque não foi feita a reforma. Sim. Mas a questão de regras de transição não está sendo colocada ainda no município. Mas para efeito de INSS ainda está em vigor. Correto. Doutora Juliana, até com a sua experiência, né, como presidente do Instituto em Cariacica, como que funciona o sistema de contribuição no regime próprio de Previdência Social? As alíquotas são progressivas? Há uma alíquota fixa para todos os servidores? Sim, existe uma alíquota fixa, que no caso, pós a emenda 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, ela estabilizou 14% para todos os servidores, não só no município de Cariacica, mas também como todos os municípios, os entes, a União, os estados, isso aí, e os municípios também. E existem alguns municípios que existe essa tabela progressiva, mas para que isso aconteça, cada município tem que fazer um estudo atuarial para saber se essa alíquota progressiva vai cumprir com o papel de equilíbrio financeiro. Isso aí já é outra situação que é colocado para cada ente. Correto. Mas no caso geral, a alíquota é uma alíquota para o servidor, no caso em Cariacica 14%, e também para o município, que é solidário. Tanto o servidor quanto o município também contribuem para o regime da Previdência, né? Para o regime da Previdência. Então nós encontramos essa alíquota, ela é fixa, né, para outros entes também, né? Isso aí. Depois da emenda, colocou 14% para todos. Todo mundo, né? Existem alguns municípios pequenos, no Brasil afora, né, em que foi feito um estudo atuarial e há necessidade de progressão dessa alíquota. Mas para isso é uma série de ritos que tem que ser feito no ente, não foi o que aconteceu no nosso município. De uma forma geral, doutora Juliana, quais foram as principais mudanças, né, rompidas pela reforma da Previdência, no regime geral da Previdência Social? Assim, era necessário fazer essa reforma considerando o impacto que tem financeiro, porque hoje nós sabemos que a expectativa de vida das pessoas está aumentando, então a gente tem essa referência que as pessoas estão vivendo mais. Claro. E a Previdência ela não tem condições financeiras para sustentar essa aposentadoria. A pessoa às vezes trabalha 25 anos e contribui 25 anos, mas vive por mais 50 anos ainda. Então não vai chegar um momento que o recurso financeiro vai acabar. Então por isso que foi essa necessidade da reforma. Porque senão, daqui a um tempo, não teria nem essa questão de previdência mais. E existe ainda a possibilidade, né, de já haver uma nova reforma futuramente também, né? Sim, isso aí é certo que daqui a um tempo vai haver outros rumores de reforma da Previdência, até porque é aquilo que eu falei, a tábua do IBGE, que onde mede a idade das pessoas, né, que estão vivendo mais, as pessoas estão tendo acesso à saúde, então a expectativa de vida das pessoas está aumentando, então com isso a Previdência também vai ter que fazer os ajustes. Então a gente vê que existe uma preocupação, né, tanto do regime próprio da Previdência Social, como também no regime geral da Previdência, que é aquele regime, né, adotado por todos, né? Com certeza, até porque precisa ter o recurso financeiro para poder pagar as aposentadorias, as pensões, na parte do INSS, essa questão assistencialista, quando a pessoa se acidenta, o salário maternidade, o salário família,
Isso tudo tem que ser levado em consideração, por isso que há uma preocupação nessa parte. Até né, com base na fala da senhora, o que a senhora orienta hoje? A gente falou um pouco sobre o regime próprio da Previdência, mas para aqueles hoje que estão no regime geral da Previdência, como que a pessoa ela deve se preparar, né, para que ela possa ter direito a uma aposentadoria futuramente? Olha só, as pessoas elas têm que entender que a Previdência ela começa de agora, estando novo. Entrou no trabalho, já tem que estar preparado que o que vai ser daqui a 30 anos. Não esperar somente da Previdência Social que haja uma remuneração. A pessoa também tem que ter uma educação financeira, que eu tinha comentado, porque a Previdência Complementar também está aí para isso. Que seria a Previdência privada, né? Isso aí, é uma Previdência Complementar. Para os servidores públicos também existe a Previdência Pública. Mas para quem não é concursado, também existe a previdência privada, que já é também um meio para você prever quando você tiver a idade, né, a aposentadoria, e ter um pouco mais de tranquilidade. Porque a gente sabe que as regras da reforma da Previdência, elas estão sempre diminuindo um pouco a expectativa da pessoa ter um salário alto. Fazendo com que a pessoa muitas vezes até perca, né, a questão do seu salário, do valor que ela iria receber, né? Isso, o padrão salarial da pessoa cai um pouco com questão da aposentadoria, os cálculos para cada caso são diferenciados e as pessoas também têm que entender que tem que procurar isso o quanto antes. Não é deixar para procurar faltando, vou faltar 2 anos para me aposentar. Já muitas pessoas costumam deixar sempre a última hora, né? Isso é ruim. Então, quem está trabalhando pelo regime geral, que é o INSS, já baixar o aplicativo no celular, procurar saber as regras, às vezes já enquadrou na regra de transição e às vezes não sabe do que precisa ser feito, procurar saber, que eu acho que precisamos orientar as pessoas antes de acontecer, antes de chegar à aposentadoria, a pessoa está preparada para esse momento. E até a senhora comentou também, né, de acordo, né, com as estatísticas do IBGE, né, a população brasileira ela tende a envelhecer, né? Então é necessário que a pessoa possa envelhecer também com qualidade de vida, né, dispondo, mesmo que não seja às vezes uma aposentadoria com valor elevado, mas que seja um valor para custear, né, as suas despesas, para que ela possa ter também um padrão de vida digno. Isso mesmo. A gente tem que ter tendência deixar tudo para a última hora, né? Mas se a gente colocar no papel, desde já, a minha previdência daqui a 10 anos, se eu já fizer uma educação financeira e começar a aplicar que seja um valor pequeno, não tenho condição de ir ao banco e fazer uma previdência complementar, fazer uma poupança, vamos aqui guardar um valor para me usar na minha aposentadoria, que seja pequeno, mas ter esse conhecimento de que algum tempo você vai precisar desse recurso, claro. Isso é muito importante. E hoje, como que funciona, doutora Juliana? Como que funciona a questão da aposentadoria por idade, né? Então, quando que a pessoa ela passa a ter direito, no caso, a aposentadoria por idade e por contribuição, né? Que seria o tempo de serviço, né? Com a reforma da Previdência, agora a idade mínima para aposentadoria para a mulher é 62 anos e para o homem é 65. Então, para aposentar, você tendo 65 anos, você tem que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição, isso se você começou a trabalhar antes de 2019. Antes da reforma, né? Isso. Se você começou a trabalhar, o homem, no caso, pós 2019, são 20 anos de contribuição. Então, tem essas regrinhas e a parte de tempo de contribuição tem outras regras. Você tem que ter no mínimo 30 anos para a mulher de contribuição e 35 anos de contribuição para homem. Só que também existe aquelas regras de transição que foi feita desde 2019, que também ajustam um pouco a idade, entendeu? Certo. E também tem a questão de pontuação, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição, né? 91 pontos para a mulher e 101 para homem. Então, você somando aí as idades mais o tempo de contribuição para você conseguir a aposentadoria. Aposentar. E você tem que somar tanto a questão quando a senhora fala da pontuação, né? A questão da idade com o tempo de contribuição também, né? Às vezes a pessoa trabalhou um pouco mais, trabalhou 40 anos,
Então, ela pode aposentar um pouco mais cedo, não precisa desde que ela tenha contribuído, né? Desde que ela tenha contribuído. Então, são essas regrinhas. E quando você baixa o aplicativo do Meu INSS, você tem como simular essas informações. Por isso que é importante, quem já tem o cadastro, consegue entrar no aplicativo, conseguir ver como é que está a sua situação, porque cada caso é um caso, Sim. né? Você já consegue ver, consegue fazer simulações, isso é importante para você saber lá no futuro o que você precisa fazer. Ah, perfeito. E fala um pouco também, para nós, doutora Juliana, acerca da aposentadoria especial no regime de previdência. Quais são as profissões e atividades que têm direito a esse benefício? Então, a aposentadoria especial no RGPS é para aqueles trabalhos onde tem o risco de vida, né, que a gente fala. São pessoas que estão expostas a agentes nocivos. Então, tem 3 tipos de aposentadoria. Então, na regra lá da emenda 103, ela colocou 15 anos para os mais graves, 20 anos para os médios e 25 para os menores, vamos dizer certo. assim. Exemplo, os mais graves. Mineração de subsolo, que tem explosões o tempo todo. A do médio, mineração também com explosão, mas nível de superfície. E o terceiro é soldador, eletricista de alta tensão. Alta tensão. São esses, só os exemplos, né? Então, na emenda ele traz o seguinte, que a pessoa tem que ter no mínimo 15 anos de caso de contribuição, o mais grave, 20 e 25. Certo. Porém, ainda continua com a idade mínima de 55, 58 e 60 anos. Só que é uma regra que eu até tinha conversado com o doutor antes, que ainda está em conversa, porque ainda tem algumas regras, algumas coisas para ser regulamentada, porque às vezes a pessoa começa a trabalhar muito cedo. Sim. E como é uma atividade muito nociva à saúde, insalubre, de repente, né? Isso aí, a pessoa não consiga chegar até os 60 anos, por exemplo. Um soldador, um exemplo, né? Então, assim, ainda tem algumas coisas que precisam ser feitas da regra, né, da emenda 103, da reforma da Previdência. Mas, basicamente, é sobre isso. Doutora Juliana, para as pessoas que estão nos assistindo em casa, que muitas vezes não têm um emprego formal, né, de carteira assinada, e as pessoas às vezes trabalham com outras coisas, né, como nós aqui podemos chamar de mercado informal, né, tipo de atividade informal. Né? Hoje em dia nós sabemos que é um desafio para o Brasil, né, combater essa questão da informalidade. Né? Como que a senhora pode orientar a pessoa que hoje ela não tem um emprego de carteira assinada, como que ela poderia estar contribuindo nessa condição de trabalhador informal? Uma das principais coisas que nós devemos orientar no caso desse tipo de situação é que às vezes a pessoa ela acha que por não ter uma carteira assinada, ela não precisa contribuir, mas ela pode sim contribuir. É somente fazer o cadastro, é aquela questão que eu já tinha até comentado a respeito do aplicativo do Meu INSS. Você faz você baixa, você tem um cadastro ali, você pode fazer o pagamento da contribuição como individual, ou até mesmo uma empresa, um MEI. Sim. Então, assim, a pessoa pode procurar e fazer o seu pagamento avulso, que a gente chama, e também é computado para aposentadoria ou até mesmo... Para aposentadoria, sim, né? E auxílios também, licença maternidade, isso também é muito importante. Doutora Juliana, foi até bom a senhora citar, né, acerca dos benefícios, né, que a pessoa faz jus. E além da pensão que nós sabemos, né, quais seriam outros benefícios que a pessoa também teria direito, né, no regime de previdência? Sim, os benefícios total, além da aposentadoria, né, que já é por tempo de contribuição, por idade, incapacidade, que a pessoa também pode requerer a aposentadoria. Tem a questão também dos auxílios. Auxílio, no caso, é o salário maternidade. Correto. Né? O salário família, auxílio doença, auxílio reclusão, que são esses auxílios por conta de alguma coisa que aconteceu. Às vezes a pessoa se acidentou no trabalho, por acidente Sim. também, aí a pessoa tem que se afastar, às vezes tem um atestado médico, então ela precisa continuar recebendo até para... Ela recebe, nesse caso, auxílio acidente, isso, né? acima de 15 dias. Até 15 dias,
o empregador, no caso, assume a responsabilidade. Passou de 15 dias, aí sim entra, no caso, no INSS, no regime geral. Correto. Perfeito. Doutora Juliana, quais seriam os seus conselhos, né, as suas considerações finais, né, especialmente, né, para que alguém que esteja nos assistindo seja eventualmente servidor público, né, que esteja abarcado pelo regime próprio de previdência, e também para quem está em casa nos assistindo também que faz jus ao regime geral de previdência. O que a senhora poderia, né, aconselhar, né, sugerir para essas pessoas? Bem, eu falo assim que a aposentadoria é uma coisa que está logo ali. Quando você menos espera, já chegou. Quando você fechou o olho, gente, já tem 20 anos de trabalho. Então é uma coisa que passa muito rápido. Passa muito depressa e as pessoas não podem deixar para a última hora para poder correr atrás dos seus direitos. Às vezes são informações que estão na palma da mão, no celular, hoje em dia, né? Às vezes você pode ir ao instituto ou até mesmo no seu instituto de previdência, quando você é servidor, né? Ou até mesmo no INSS, que você também tem essa questão de agendar para poder tirar dúvidas. E também para poder saber o que é necessário, quais documentos você precisa ter, os cadastros. É muito importante também para quem já está aposentado fazer a prova de vida, ter essa questão de manter o seu cadastro atualizado no órgão que você está, no caso, vinculado. Se é RGPS, no INSS, é importante você ter os seus dados cadastrais. Às vezes a pessoa muda, de telefone e não deixa... eu esqueci. Sim. Corre atrás, vamos procurar saber, porque são dados importantes que a gente precisa. E quando você está próximo a aposentar, é importante que você também procure saber quais são os seus direitos, quanto tempo de contribuição, que hoje você já consegue tirar um extrato de tudo aquilo que você contribuiu. Então é importante a pessoa procurar saber e, se tiver dúvida também, procurar com quem possa, né, sempre um profissional, falar, né? Isso aí, para poder saber dos seus direitos, do que precisa ser feito, até quando vai poder contribuir, né? Às vezes a pessoa acha que já tem o tempo mínimo de contribuição, mas quando vai buscar, às vezes tem um buraco, vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa deixou de contribuir um tempo e aquele tempo vai fazer muita falta no final. Então, procure saber, procure se inteirar, e educação financeira também é muito importante para a gente poder planejar esse tempo, né? Quando aposentar, aí ter uma aposentadoria tranquila, vamos dizer assim. Perfeito. Hoje nós conversamos com a doutora Juliana de Lima Silva Rodrigues. A doutora Juliana, ela é presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Cariacica, e esteve conversando conosco hoje. Doutora Juliana, com certeza a senhora voltará mais vezes aqui. Foi um prazer conversar com a senhora. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Pois bem, e assim nós gostaríamos de agradecer a sua audiência e nos despedir de você que esteve nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo programa.